Olá, estimados acadêmicos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar essa semana após provas que vocês tiveram aí. Eu quero novamente aqui parabenizar aqueles que estão seguindo aí, cumprindo normalmente as atividades que estão sendo propostas e dizer que muitos estão caprichando nos relatórios, mas eu quero dizer que existem alguns colegas que talvez por equívoco estão fazendo aí muito resumidamente, né, aqueles estudos que eu estou propondo, e avisar que essa nota da prática processual penal também vale de 0 a 10, assim como as audiências que eu já estou corrigindo. Então muitos fizeram audiência de temas interessantes. Eu estou tendo o cuidado de ler essas audiências para poder estar pontuando aí o acadêmico, tá? E existem alguns acadêmicos que estão fazendo os relatórios que eu estou pedindo com muita diligência, com muito capricho, mas existem aqueles acadêmicos que talvez entendam que é só para cumprir ali o requisito de fazer a atividade e não está se atentando para desenvolvê-la da forma mais diligente possível, né? Então, estudando, fundamentando, né? Grande parte está fazendo dessa maneira e eu estou dando uma devolutiva em relação a isso, tá bom? Eu gostaria aí, então, de dizer o assunto que será proposto para esta semana. Será a revogação da prisão preventiva. Nós estamos aí com um tema novo, que é recomendação do Conselho Nacional de Justiça, em se tratando aí de temas relacionados à Covid-19, pessoas que tenham aí doença pré-existente ou que estejam aí, façam parte dos grupos de riscos. E eu vou pedir para vocês lerem essa recomendação, que é a recomendação 62 do CNJ. Se vocês procurarem aí na internet, vocês irão analisar, estudar essa recomendação 62 do CNJ e também, com base nessa recomendação, elaborar o pedido de revogação de prisão preventiva. O caso que eu vou dar para vocês elaborarem o pedido de revogação da prisão preventiva, vai estar na minha página docente. Vocês vão abrir a minha página docente, então vocês vão lá. Página docente, professora Juliana Medina de Aragão, estágio supervisionado 1 e 2. Eu abri uma pastinha para vocês lá. Então, lá vai estar a atividade, um modelo de revogação de prisão preventiva, o caso prático com as instruções para vocês seguirem aí, tá? Só falando um pouquinho mais, nós sabemos aí que no nosso ordenamento jurídico, nós temos a prisão pena, que é aquela prisão que vai decorrer de uma sentença condenatória transitada em julgado, e nós temos as prisões provisórias, que são aquelas prisões que ocorrem antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, nós temos a prisão em flagrante, que é aquela prisão que ela não depende de um mandado judicial, de uma ordem judicial, né? Aquela que pode ser realizada por qualquer pessoa do povo, ou então deve ser realizada pela autoridade policial ou por seus agentes. E nós temos também a prisão temporária, aquela que ocorre aí apenas na fase inquisitiva, aquela estabelecida na Lei 7.960 de 89, aquela em que ela só é decretada na fase inquisitiva e ela só pode ser decretada com a representação aí do delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público. Nunca ela pode ser decretada de ofício pelo juiz. E vocês estudaram aí a prisão preventiva, que é aquela que está estabelecida aí do artigo 311 ao artigo 320 do Código de Processo Penal e que teve uma alteração com o advento da Lei 13.964 de 2019, batizada como o pacote anticrime. Então, vocês viram que uma das maiores modificações que nós tivemos aí na parte da prisão preventiva é que o juiz não pode mais, na fase processual, decretar a prisão de ofício. Não pode, né? Isso que já era muito questionável. O juiz portanto, ele vai estar se afastando mais das decisões que devem ser realizadas aí pela parte,
né? Então, de pedir uma decretação da prisão preventiva, quem pode fazer isso? O Ministério Público, o querelante nas ações penais privadas, o assistente de acusação, que é aquele que auxilia o Ministério Público nas ações penais públicas, mas o juiz, ele não poderá mais decretar a prisão preventiva de ofício. Então, vocês analisaram isso. Ainda tratando da prisão preventiva, vocês sabem que ela tem toda uma fundamentação para que ela venha a ocorrer, né? Então, nós, enquanto advogados, acadêmicos que estão se preparando aí para a advocacia, tem que entender bem esse dispositivo legal. Então, tem os fundamentos, e esses fundamentos nós sempre aí dividimos eles em pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade. Então, nós temos os pressupostos que devem existir para a decretação da prisão preventiva, os indícios da autoria e prova da existência do crime, né? Então, esses são os pressupostos denominado pela doutrina como fumus comissi delicti. Então, tem que existir cumulativamente indícios da autoria e prova da existência do crime. E onde que estão esses pressupostos? Eles estão estabelecidos no artigo 312 do CPP, que eu estarei lendo para vocês aqui. Vocês farão essa leitura em casa. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria e de perigo pelo estado de liberdade do imputado, né? Então, nós temos essa perigo do estado de liberdade do imputado. Segundo o professor Guilherme de Souza Nucci, essa parte que foi alterada aí com o pacote anticrime, ela não tem muito sentido, porque ela estaria se referindo aí ao periculo libertatis, né, ao periculo libertatis, que seriam os requisitos necessários para que o magistrado possa estar decretando a prisão preventiva, que são eles: para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal. Sabendo-se que todos esses requisitos o juiz tem que vincular a termos práticos, a termos casuísticos, ao fato em si, ao fato prático que ele está aí fundamentando, né? Que ele está analisando, que ele está estudando para que ele conceda uma liberdade ou então decrete essa prisão preventiva. Então, o juiz só vai poder decretar a prisão preventiva fundamentando-se nesses requisitos e também analisando as condições de admissibilidade que estão previstas no artigo 313 do CPP, né? Nós temos aqui nos termos do artigo 312 deste código: será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Como nós já estudamos aí, vocês veem que apenas em crimes dolosos e que tenham pena máxima superior a 4 anos, né? Então, aqui nós já vamos excluir os crimes culposos, as contravenções penais e os crimes que tenham pena máxima até 4 anos. Por esse inciso primeiro, não caberia a esses tipos de crimes, né? Crimes com pena igual ou inferior a 4 anos, contravenções penais e crimes culposos. Mas nós temos também aí, o juiz também pode decretar prisão preventiva, porque basta um desses dispositivos do artigo 313 para que ele possa estar decretando a prisão preventiva. Então, ele vai para o segundo inciso. Nos crimes, se tiver o condenado sido condenado por crime doloso em sentença transitada em julgado, né? Então, quer dizer, se a pessoa for reincidente em crime doloso, então o juiz pode também estar decretando essa prisão preventiva. E também o inciso terceiro: se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, né? Então, aí há uma amplitude maior para o juiz estar decretando essa prisão preventiva, quando
esses crimes atingirem os vulneráveis, esses vulneráveis que estão estabelecidos aqui no inciso 3º do artigo 313 do CPP. Então, vocês vão fazer um estudo acerca disso daí e vão fazer um pedido de revogação da prisão preventiva, tá? Eu vou estabelecer o caso, vou dar o procedimento aí que vocês terão que seguir e vocês vão ter como trabalho isso. Essa semana vocês vão analisar isso, vão começar a desenvolver esse pedido aí de revogação da prisão preventiva, sabendo-se sempre que vocês terão 7 dias para estarem postando essa atividade para garantir a presença de vocês aí futuramente nas atividades, na sala de aula, como se vocês estivessem assistindo ao vivo aí essa aula, tá? Então nós estamos fazendo por aula vídeo. Outra questão que eu peço para vocês sempre estarem atentos, procurarem desenvolver, manter uma rotina, desenvolver essas atividades de vocês no horário da aula de vocês. Por quê? Porque no horário da aula de vocês, ainda que nós não estejamos aí com aula presencial, haja vista que o momento não nos impede de realizarmos aulas presenciais, eu estarei aqui na minha casa e estarei nesse momento já logada para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem acerca das atividades que devem ser realizadas, tá? Então eu conto com a compreensão de vocês. Eu digo que o 0 a 10 na prática, que são essas atividades que vocês estão realizando, muitos com diligências, e que eu retomo aí os meus parabéns. Essa prática ela vale também a nota de 0 a 10, além de estar valendo aí a presença de vocês. Então nós já estamos aí há praticamente um mês, né, nesse isolamento social. Vocês já aprenderam a mexer aí, já estão mais adaptados ao ambiente virtual, e com base nessas atividades nós estaremos, portanto, colocando presença ou falta para vocês, e ao término aí do nosso semestre eu estarei estabelecendo uma nota para a prática processual aí, né? Então vocês têm a primeira audiência, a segunda audiência, a prática e o simulado. Então a primeira audiência sou eu quem dou essa nota, em conformidade com a audiência que vocês fizeram. Vocês viram que vocês puderam até inverter a ordem dessa audiência e até mesmo fazer a audiência online por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo. Vão fazer também da mesma forma a segunda audiência e a prática processual penal. Essa prática processual penal é que vai estar validando a presença de vocês em sala de aula, e também ao término eu estarei atribuindo a nota de 0 a 10, conforme sejam as diligências que vocês tenham na realização dessas atividades, tá bom? Então eu conto com a compreensão de vocês mais uma vez, e boa atividade, boa semana. Vocês então não se esqueçam aí de acessar a página docente. Vai estar lá uma pastinha escrito estágio supervisionado 1 2020, estágio supervisionado 2 2020. Vocês terão o caso prático acerca dessa aula que nós tivemos hoje. Meu muito obrigada.